Nesse mundo, quando a mana exposta no ar chega ao nível crítico, um abismo profundo chamado Abyss se manifesta, abrindo um portal para Void, um mundo dos demônios, onde quanto mais fundo você chega, as beasts que você encontra são cada vez mais poderosas. Certa noite, a cidade do protagonista manifestou um Abyss com profundidade 12, grave o bastante para beasts conhecidas como Lords aparecerem. Naquela ocasião, um experiente guerreiro prepara seu velho machado para a batalha, após pensar que nunca usaria de novo. Então ele pede para o seu neto Noel se esconder em um abrigo subterrâneo, enquanto ele vai ganhar tempo até a ajuda da capital chegar. Noel reclama que não dá para saber quando os reforços vão chegar, portanto seu avô ficaria lutando sozinho e correria risco de vida. Para tranquilizar o jovem, o veterano lembra que é Overdeath, o demônio indômito, e que vai proteger o neto nem que custe sua vida. Dito isso, o guerreiro se dirige para a batalha. No meio da cidade, as beasts espalhavam o caos, devorando a população e ateando fogo em cada moradia, até que Overdeath chega e bate de frente com as criaturas. O líder delas, da categoria Lord, ordena que o humano seja morto, mas o velho mostra muita confiança e não será um alvo fácil. Enquanto isso, Noel chora em seu canto ao lado dos funcionários da casa onde vive. De repente, uma explosão chama a atenção de todos. Horas depois, quando a batalha termina, Noel sai do abrigo em busca do seu avô. A cidade estava em ruínas, com corpos espalhados por todos os cantos, e dentre eles estava Overdeath gravemente ferido. Ao se aproximar dele, Noel escuta que a idade chega para todos, até pro avô, e que esse é o fim de um Seeker, porque ao fazer da sua luta seu propósito, você sempre caminha ao lado da morte. Nisso o homem pergunta se mesmo sabendo disso, Noel ainda quer se tornar Seeker, e o garoto volta a afirmar que sim com lágrimas nos olhos, enquanto o sol volta a nascer no horizonte. Sendo assim, Overdeath pede que o neto se torne um Seeker que jamais será derrotado. Noel promete que chegará nesse nível, então o avô declara que sempre amou o garoto e perde sua vida. Enquanto o jovem chora diante da tragédia, um Noel mais velho conta que seu avô se chama Brandon Stolen, um homem que foi capaz de derrotar uma beast de profundidade abissal 13, o Costus Prateado, e se tornou o Seeker mais conhecido como Overdeath, o Indômito, o mais poderoso de todos os Seekers. 2 anos depois, o garoto segue os passos de Brandon como prometido, e se une ao seu grupo contra monstros que ameaçam eles em uma caverna. Noel ordena que Lloyd e Walter interceptem os inimigos, enquanto Tanya deve fornecer apoio na retaguarda. Com as magias de cegueira da maga, os guerreiros conseguiam brechas para derrotar os oponentes da linha de frente, enquanto o próprio Noel ficava de braços cruzados a uma distância segura. Afinal, ele pertence à classe mais fraca de suporte, conhecida como Eloquente. Ele e seu grupo estão enfrentando vampiros inferiores, uma subespécie inferior incapaz de usar habilidades mágicas. A rainha desses seres é capaz de reproduzir mais dessa espécie de forma ilimitada. Por essa razão, Noel pede para todos do grupo ficarem atentos, porque ainda que sejam todos filhos do corpo principal, esses vampiros são capazes de rasgar um touro com as mãos. Por falar nisso, uma dessas criaturas, ainda que estando com o torso quase rasgado no meio, ataca Noel enquanto ele estava distraído. Então Tanya elimina ela e ressalta que é preciso arrancar a cabeça, senão elas vão renascer quantas vezes for necessário. Feito isso, o grupo segue sua jornada, e Walter quer saber por que eles não vão direto para a rainha ao invés de ficar matando a ralé. Afinal, se eles matarem a fonte, os vampiros não poderão se reproduzir. No entanto, Noel já avisa que não tem como fazer isso, porque essa missão seria dura para pessoas rank C como eles, mas se eles derrotarem todos os outros antes de enfrentarem a rainha, as chances de sucesso aumentam. Por mais que não concorde muito, Walter acata a decisão final do suporte do grupo, porque sendo membro da Blue Beyond, é assim que ele acredita que a equipe deve funcionar em termos de hierarquia. Segundo ele, o único motivo deles estarem em uma missão rank B, sendo que eles são do rank C, é graças à habilidade do Noel e sua lábia. Dito isso, Noel reflete que a classe Eloquente é de suporte especializado, capaz de invocar palavras com efeitos de aprimoramento, aumentando assim a capacidade do grupo, mas a força de combate deles é a pior que existe. Por depender de outros para sobreviverem, os Eloquentes são considerados a classe mais fraca de todas. Após essa reflexão, para surpresa de todos, a vampira rainha surge de repente e espelha uma nuvem de gás venenoso. Lloyd pede pra Tanya dar suporte enquanto ele procura por Noel, porém a vampira ataca a garota e derruba ela. Walter se enfurece e tenta acertar o inimigo com seu machado, mas erra. No meio da fumaça, Noel tosse sem parar e se enfraquece cada vez mais. Por outro lado, seus companheiros não conseguem bater de frente com o adversário sem os aprimoramentos do Eloquente. Walter grita se é assim que Noel pretende se tornar um Eloquente, e essas palavras de desafio carregam a mente do garoto até as lembranças da sua infância, quando seu avô morreu diante dos seus olhos. Com essa imagem na cabeça, Noel não vai permitir que ninguém subestime ele, e esse sentimento provoca um estranho brilho em seus olhos que o faz reagir prontamente, sacando uma pistola e indo de encontro com a vampira rainha. Sem demorar, ele invoca sua técnica de eloquência e dá início a uma estratégia chamada Texian. Com
esse buff, ao dar ordens pro grupo, Noel melhora todas as habilidades de cada membro em 25%. Logo ele avisa aos dois camaradas da linha de frente que eles devem desviar de um ataque em área que virá. De fato, tudo acontece como o Eloquente descreveu, então Walter e Lloyd escapam do golpe. Em seguida, o suporte usa a Battle Voice, aumentando a resistência e mana do time em 25%, depois manda Tanya liberar escudos pros dois, enquanto os dois guerreiros devem atacar. A tática dá certo e o monstro sofre sérios danos, mas Tanya percebe que existem outros vampiros em volta e fica com medo deles ajudarem a rainha. Diante dessa situação, Noel conjura claridade mental, Peer Support, para estabilizar a mente da feiticeira e restaurar sua vontade de lutar. Após isso, Noel coloca 74 segundos no seu relógio em contagem regressiva e afirma que vai cuidar dos mais fracos, enquanto os outros três devem se concentrar no corpo principal. Tanya precisa continuar cedendo escudos aos aliados e Lloyd e Walter devem se esquivar dos ataques da rainha enquanto os melhores ataques são preparados. Com o Uivo do Lobo, o Eloquente atordoa alguns vampiros e engatilha sua arma mágica, Silver Flame, para congelar outros oponentes com a Ice Bullet. Um dos vampiros escapou e Noel só tem mais uma bala, fora o fato de apenas estar em 43 segundos de contagem regressiva que ele programou em seu relógio. Segundo suas contas, as garras do vampiro vão perfurar ele no segundo 28. Então ele conjura o plano em cadeia, Assault Command, e ordena que Walter e Lloyd ativem suas habilidades de ataque contra a rainha. Com isso, Lloyd prepara sua Aura Blade, e Walter usa o Deadly Drive. Nessa junção, a cabeça da rainha é atingida, mas enquanto comemoravam, Tanya e os demais viram Noel quase sendo perfurado pelo vampiro que atacava ele. Por dentro, o Eloquente pondera que quando o corpo principal morre, seus semelhantes também param de se mover. Quando a contagem regressiva chega ao fim, a morte do líder inimigo acaba de se confirmar, conforme o vampiro menor perde os movimentos. Sendo assim, Noel ainda tá intacto e a missão da Blue Beyond tá concluída. Os companheiros do grupo chegam ao suporte pela irresponsabilidade dessa estratégia, mas o garoto esboça um sorriso e se lembra de quando chorava pro avô por ser da pior classe de todas. Certo dia, Brandon disse que o garoto é idêntico à mãe, mas diferente dela, ele tem talento para ser um Seeker. Assim como o avô. Ainda que seja um eloquente, Brandon vai treinar o neto até que ele se torne o melhor Seeker de todos. Por fim, Brandon pede um voto de confiança pro jovem. Na saída da masmorra, Noel levanta os olhos pro céu e afirma que confia no avô e que vai se tornar o maior de todos, superando até mesmo o Overdeath, ainda que esteja na classe mais fraca. Mais tarde, o grupo chega até Etrai, capital imperial do Império Velnan, uma cidade que prosperou por conta da engenharia de magia, embora as terras de Velnan sejam mais vulneráveis ao Abyss do que as outras, mas foi a coleta e uso científico dos itens de Beasts que proporcionou o material necessário para o Império se tornar hoje o que é, e isso se tornou a principal atividade comercial nesse reino, onde os Seekers são admirados por toda a população por sua luta contra as criaturas do Abyss. Noel virou Seeker aos 15 anos e se mudou para Etrai em busca de companheiros, porque um eloquente não pode lutar sozinho. Dentre eles temos Walter o guerreiro, Tanya a curandeira e Lloyd, espadachim e líder da equipe. Pensando sobre isso em uma taverna após a missão, Noel acredita que seria ainda melhor ter um observador no grupo, mas decide se concentrar em ganhar experiência com seu grupo atual. Walter interrompe a introspecção do garoto e deduz que ele está irritado com o pagamento recebido pelos itens dropados nessa missão, mas pede para ele não se importar tanto com isso, porque um Seeker não deve pensar tanto em dinheiro, e que provavelmente o avô de Noel teria dito a mesma coisa. Falando nisso, o Eloquente se recorda quando Brandon disse justamente o contrário, porque um Seeker deve estar sempre com o melhor equipamento possível para enfrentar os desafios. Segundo o experiente guerreiro, a notoriedade é uma honra para os Seekers, e o moleque não deve sentir vergonha se os outros olharem com cara ruim para a armadura bem feita dele. Além disso, Noel não deve nunca deixar ninguém subestimar ele. Ao se lembrar disso, o garoto encerra a discussão de forma arrogante com Walter, então o guerreiro se irrita e afirma que o Eloquente vai rachar o grupo com essa marra toda. Noel não recua e continua provocando o grandalhão, chamando a atenção de todo mundo em volta da taverna. Ele diz que o Walter se acha demais por ser 2 anos mais velho que ele, enquanto Walter responde que o moleque só se esconde atrás da equipe e fica dando ordens. Noel ironiza o fato do companheiro se achar um deus da batalha, por isso o grandalhão pega o Eloquente pelo colarinho e garante que vai matar ele. Noel chama o cara pra briga, porém Lloyd chega pra apartar a luta. Depois da confusão, a equipe Blue Beyond se une em uma praça e lamenta o pouco dinheiro que sobra das expedições por conta do alto custo das despesas. Lloyd tenta consolar todos ao dizer que uma ótima oportunidade vai surgir, porém Noel ressalta que missões com pagamentos altos são raras, e diferente dos clãs que recebem tarefas do governo, a Blue Beyond é terceirizada, por isso precisa pagar uma alta comissão pro contratante. Por essa razão, Noel sugere que o grupo use todo o seu dinheiro para fundar o próprio clã. Lloyd lembra que ele só tem 13 milhões de fios, sendo que o governo cobra 20 milhões para isso, então o Eloquente se compromete a cobrir o resto, porque é necessário eles formarem um clã. Afinal, o Império estimula o crescimento dos Seekers por eles serem heróis do povo, e como o Blue Beyond possui juventude, beleza e carisma entre seus integrantes, com certeza eles ganharão patrocínios.
anos. Dito isso, Walter concorda que eles precisam adiantar esse processo, porque ele quer ter fama, dinheiro e mulheres o quanto antes. Tanya fica contra essa proposta porque acha que a equipe não tem experiência para dar um passo tão grande. Sendo assim, Lloyd fica com o último voto, mas Noel avisa que caso eles decidam não abrir esse clã, ele vai sair do grupo. Como tinha dito na formação, ele tem um grande sonho de se tornar maior que Overdeath e não pode abrir mão desse projeto. Diante dessa falha, Lloyd concorda em fundar um clã, então marca uma reunião depois de amanhã na casa dele para conversar sobre os detalhes. Resolvida essa parte, todos se separam e vão embora, menos Tanya e Lloyd que continuam juntos na praça. Entretanto, mais tarde, Noel e Walter descobrem que foram traídos pelo resto da equipe. Tanto o líder quanto a curandeira estão saindo da cidade sem chamar a atenção. Mais tarde, Noel descobre através de uma carta que Lloyd fez péssimos investimentos e contraiu dívidas, por isso pegou toda a grana do grupo para pagar o que deve e fugiu da cidade antes que tudo isso viesse à tona. Após ler isso, o Eloquente cai na risada sem constrangimento, deixando Walter irado por conta desse comportamento despreocupado do parceiro. Noel explica que não conseguiu evitar a risada ao descobrir essa falência humilhante do grande Lloyd, então perguntou onde Walter conseguiu essa carta. O grandalhão explica que achou nos alojamentos do ex-líder, porque ficou sabendo hoje cedo de um bom trabalho na taverna e foi avisar os dois fujões antes que alguém pegasse, mas quando chegou lá o quarto estava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta. Segundo o dono, Lloyd saiu na noite passada, por volta das 8 da noite. Sabendo disso, Noel analisa que eles fugiram logo antes dos portões de entrar e fecharem pra noite. Levando em conta que são 9h30, já se passaram 12 horas desde a fuga. A ideia de Noel é procurar o registro da saída dos dois e ficar sabendo por qual portão foi. Provavelmente, Lloyd e Tanya não alugaram um cavalo para não deixarem rastros. Por isso, Noel e Walter poderiam alcançar ele se fizessem isso. Seja como for, tudo que o grandão quer é dar uma surra no ex-chefe, porque seria aquela surra de lavar a alma. Assim que o homem termina de falar, Noel joga real ao explicar que isso se trata de uma traição definitiva, ou seja, caso encontre os fugitivos, eles vão revidar e provavelmente será uma luta até a morte. Tanto Lloyd quanto Tanya são oponentes formidáveis, por isso não seria inteligente pensar que se trata de um jogo ganho, ainda mais porque existe um apego emocional entre os 4 membros. Como se não bastasse, mesmo que essa disputa seja vencida, Noel e Walter não vão conseguir recuperar o dinheiro, e é exatamente por isso que os outros dois fugiram, fingindo ser uma fuga amorosa. Dito isso, Noel garante que vai devolver o que eles fizeram 100 vezes mais. Na sequência, a dupla que ficou pra trás vai até o clube de orcs. Assim que entra no estabelecimento, Noel anuncia a todos os Seekers que seus antigos companheiros da Blue Beyond, Lloyd e Tanya, fugiram da cidade com a grana do grupo. Quem capturar os dois com vida ganhará uma recompensa de 2 milhões de fio. Walter questiona o motivo do Eloquente estar fazendo isso, então ele explica que é muito mais jogo colocar um monte de gente rondando a área para encontrar os fujões. Logo, um membro do grupo Lightning Bite se propõe a sair em busca dos procurados, então pergunta os detalhes ao garoto que ofereceu a recompensa e parte com o resto da sua equipe. Seguindo o mesmo exemplo, outros frequentadores da taverna também demonstram interesse no trabalho. Após vários partirem para a busca, um sujeito aparece dizendo que sabe para onde Lloyd e Tanya foram, mas não quer passar informação de graça. Imaginando que o grupo desse homem mais velho não deve ser capaz de bater de frente com seus ex-colegas, Noel oferece 1 milhão, então o informante pede 1,5 milhão. O protagonista volta a oferecer seu valor inicial, enquanto analisa que esse homem é um velho Seeker, que já não consegue arranjar trabalho e tá na pobreza desesperada. De fato, o Seeker desiste de aumentar a pedida e conta que vê a dupla de fugitivos passando pela estrada de Varley, saindo pelo portão sul. Talvez o destino seja o vilarejo de Carnot. Sendo assim, Noel pede pro informante reunir seu grupo e encontrar com ele no portão sul. Walter vai acompanhar o informante, enquanto Noel em pessoa precisa resolver um assunto antes do encontro. Feito o que tinha que fazer, o Eloquente se reúne com seu parceiro e os demais. Walter questiona se Noel tem certeza que pode enfrentar Lloyd e Tanya, e o garoto garante que mataria os dois sem um pingo de piedade. Afinal, ele sempre soube o que faria caso fosse traído por amigos em sua jornada. Um dos homens do outro grupo questiona se o Eloquente nunca confiou nos amigos, e ele responde que ter confiança não é ter uma fé cega. Em seguida, ele avisa que o Walter pode esperar na cidade, então o camarada resmunga que está sendo chamado de fraco. Pensando sozinho, Noel pondera que na verdade o grandalhão tem um coração mole, e que se não tiver comprometido com a luta que acontecerá, certamente será muito doloroso para ele. No final da tarde, Lloyd sugere um descanso hoje à noite para que a caminhada continue pela manhã. Vendo que Tanya tá muito preocupada, ele pede pra garota relaxar, porque quando Noel descobrir que não pode recuperar o dinheiro, ele não vai se importar. Assim que o Lloyd solta essa frase, o próprio Noel surge por trás deles com seus acompanhantes e usa um stun hall para subjugar os perseguidos. Walter cai pra ignorância e quase mete um soco na cara de Lloyd, mas Noel pede pro camarada baixar a bola e afirma entender o motivo do ex-líder pela carta, mas quer saber o que ele fez com a recompensa dos vampiros inferiores. Lloyd confessa que usou para pagar outra dívida, então o protagonista deduz que os investimentos citados na carta são uma mentira, e que Lloyd torrou a grana toda para pagar a dívida de aposta. Diante disso, Walter fica ainda mais possesso com o fato do sujeito ter gastado toda a grana que eles arriscaram a vida para conseguir. Nessa hora, Lloyd grita
que os dois não fazem ideia do que é ser um líder, porque ele não queria gastar esse dinheiro, mas quando foi ver, estava afundado em dívidas. Além do mais, ele acha que os ex-companheiros não têm o direito de criticar ele, porque colocaram o Lloyd para segurar o fardo da liderança, mas agora querem os privilégios quando é bom para eles. Contudo, enquanto o homem falava, Noel dá um chute na cara dele e lembra que o próprio Lloyd queria ser líder. Agora perde toda a grana do grupo com a aposta e ainda quer ficar pagando de pobre coitado. À medida que esbravejava, o eloquente chutava várias vezes o ex-companheiro, que começa a implorar pro Noel parar. Nesse instante, Walter vira a cara para não ver a cena e dá uma balançada. O outro grupo que estava presente fica de boca aberta com a determinação do garoto de punir o ex-líder, ao passo que Tanya também pede para que a violência pare. Noel questiona se a mulher quer levar chute no lugar do amigo e promete não se segurar só porque ela é uma mulher. Em seguida, o protagonista lança Confess, uma habilidade que obriga a garota a falar a verdade. Então ela admite que também apostou com a Lloyd e gastou o dinheiro do grupo, mas que a culpa é do homem, porque ela poderia ter faturado alto se não tivesse sido impedida de jogar por ele. Ao saber a verdade, Noel anula o feitiço, então Tanya reclama que é ilegal usar magias de controle mental para ganho pessoal. Por outro lado, Noel argumenta que é permitido quando a intenção é fazer um criminoso confessar o crime, o que acaba de acontecer. Portanto, Tanya e Lloyd vão pra cadeia, ou então farão 10 anos de trabalho forçado, que costuma ser a pena pro tipo de crime que eles cometeram. Vendo que a situação tá controlada, o informante se aproxima de Noel para pedir sua recompensa. Como o garoto pediu mais um tempo, o velho agarra o pulso dele e diz que é melhor não estar sendo enganado. Nisso, o eloquente joga o senhor no chão e diz que ele é apenas um seeker fracassado com equipamentos ridículos. Como o velho reagiu sacando a espada, Noel dá um soco na barriga dele que praticamente mata o sujeito. Esse movimento o faz lembrar da infância, quando seu pai deu nele um soco parecido e contou que esse golpe provoca no oponente uma concussão cardíaca, e que mesmo o lutador mais poderoso não conseguirá ficar consciente após sofrer um dano desse. Diferente das outras classes, eloquentes não podem lançar aprimoramentos neles mesmos, por isso é importante aprender esse tipo de técnica. Nesse instante, aparece na estrada uma carruagem extremamente luxuosa, de onde sai um estranho nobre chamado Finocchio Barzini, um escravagista conhecido na região. Ele pergunta pro Noel se demorou muito, enquanto o eloquente reflete que esse homem é subordinado à maior família mafiosa da capital imperial, os Luciano. Finocchio é refinado e vulgar ao mesmo tempo, alegre e cruel, um verdadeiro duas caras. Por isso as pessoas chamam ele de palhaço louco. Walter pergunta se era isso que Noel estava tramando, então ele responde que provavelmente o Lloyd e Tanya não teriam nenhum dinheiro, então negociou com Finocchio para recuperar a grana perdida, vendendo os dois como escravos para a máfia. Do contrário, eles seriam entregues para a polícia militar e seriam obrigados a trabalhar forçadamente por 10 anos, sendo que apenas 2% dos criminosos que recebem essa punição saem vivos. Dito isso, Finocchio avalia sua possível compra em 6 milhões de fio. Noel reclama que o valor é baixo demais, então o escravagista explica que o momento é péssimo, porque a igreja de Santa Cruz está prestes a emitir um decreto de voto de pobreza. Em outras palavras, os ricos vão ter que reduzir os luxos, porque gastar demais com algo assim atrairia a ira da igreja. Noel questiona se nem a maior máfia da capital pode contrariar a igreja, e Finocchio responde que é exatamente isso. Mesmo assim, o eloquente bate o pé e ainda aumenta o preço dos dois para 11 milhões. Finocchio fica sem chão com essa audácia, então o valor é aumentado para 12. Como o palhaço louco continuou fazendo birra, o valor chegou até os 15 milhões de fio. Finocchio quer saber se o garoto quer virar comida de porco, então o jovem promete contar para todo mundo que o escravagista comprou a dupla por 30 e não por 15. Isso daria a impressão que o valor dos dois é bem alto, e levando em consideração que são dois jovens bonitos, Finocchio Barzini poderia conseguir um preço de até 90 milhões depois. Diante da sacada do jovem, o mafioso oferece um cargo de chefia na família dele, mas Noel recusa prontamente e pergunta o que vai ser. Então Finocchio aceita a proposta, mas pede pro jovenzinho nunca mais agir desse jeito. Depois ele manda o velho nunca abrir a boca sobre tudo que acabou de ouvir ali, a menos que queira que sua família vire comida para porcos. Logo enquanto o Lloyd era carregado e o negociante recebia o pagamento, Tanya implora por misericórdia, lembrando que os dois sempre foram companheiros. Então Noel responde que companheiros não apostam com o dinheiro dos outros, e que um traidor sempre será um traidor. Ao escutar isso, Tanya entra em desespero e pede ajuda ao Walter, usando o fato dele ser apaixonado por ela, mas ao ver que nada adiantava, ela chama o grandão de inútil. Antes de subir na carruagem de volta, Finocchio observa o quanto as mulheres podem ser assustadoras, então se despede de Noel. O eloquente paga o velho Seeker, que tenta ofender Noel ao dizer que ele só serve para dar aprimoramentos. Então Noel responde que os xingamentos do velho são tão deploráveis quanto ele, e que ele devia aprender com Tanya. Ao dizer isso, o jovem se vira para ir embora, então é chamado pelo homem de diabo. Nisso, Noel reflete que Seekers caçam beasts para sobreviver, por isso, chamar um Seeker de diabo é a maior forma de ressentimento.
No caso de Noel, ele pretende usar esse título para se tornar o mais forte do mundo. No dia seguinte, já de volta a Etrai, Noel dá uma garrafa de bebida de presente para Walter, porque ontem à noite, em uma taverna, o guerreiro decidiu que não seria mais um Seeker por ser emocionalmente fraco. Noel chegou a insistir para o homem ficar, mas ele já tinha tomado sua decisão e não voltaria atrás. A garrafa é uma forma de simbolizar a despedida. Quando Noel foi embora, Walter fica se questionando se aquele bastardo tem coração ou não, até porque Tanner era apaixonado por ele, mas ele nunca deu bola. No fim das contas, Noel só se importava em ser mais forte, por isso era o único membro especial do grupo. Dito isso, Walter bebe um pouco da garrafa após dizer que Noel é seu melhor amigo. Do outro lado, o eloquente analisa que voltou para a estaca zero, por isso precisa fazer como as cobras, que trocam a pele para ganhar uma camada mais forte. Com isso em mente, ele planeja renascer a Blue Beyond. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!